Olá, galerinha do quarto ano, beleza? Hoje mais uma aula de matemática, tá? O assunto, aprendendo sobre adições, vamos compreender aqui a propriedade comutativa da adição, o que significa isso, e as páginas de hoje, ó, página 12 até página 14. Pegue seu material e vamos dar início ao conteúdo. Muito bem, aqui na seção Diga Aí, a primeira questão. O que você pode dizer sobre as parcelas e as somas nas adições que você pintou com a mesma cor? Ou seja, quando você retorna aqui nessa atividade, depois que você resolveu todas essas adições, né, que você resolveu todas as parcelas e encontrou aqui os resultados, o que foi que você observou aqui nessa situação? As parcelas, elas são o quê? Elas são iguais, mas são escritas o quê? Em ordem diferente. Ah, mas como assim, professora? Olha, esta parcela aqui, essas duas parcelas, o resultado desta operação é 1.334. E aqui você pode observar também que tem a mesma o quê? Parcela, não é mesmo? Tem parcelas iguais. Então, esta operação é igual a esta operação. Isso significa que os resultados são o quê? Iguais. Mas o que mudou aqui? Só a posição, olha. Só a posição. Nesse primeiro exemplo, o 987 é a primeira parcela e o 347 é a segunda. Já aqui, neste outro exemplo, o 347 mudou de posição, mas o resultado desta adição vai ser o quê? O mesmo resultado. Então, isso significa que as parcelas são iguais, olha, elas são iguais. São iguais, mas estão em ordem diferente. Ou seja, elas mudaram de posição. E o resultado também vai ser o mesmo, tá? Tem mais adição aqui que também são iguais? Tem também. Tem outros exemplos também. Olha aqui, 209 mais 81. E aqui mudou de posição, olha, 981 mais 289. O resultado desta adição vai ser o mesmo dessa aqui. E aí você vai pintar da mesma cor, entendeu? Se aqui nessa adição o resultado foi 1.190, aqui também o resultado vai ser 1.190. Isso significa que se você pintar de azul, aqui nesta operação, aqui também você vai ter que pintar de azul, porque é a mesma operação. Só muda de posição, os números só mudam de posição, correto? Então, sabendo disso, você vai responder aqui, ó, o que você pode dizer sobre as parcelas e as somas nas adições que pintou com a mesma cor. Acabei de explicar, tá? E você vai escrever do jeito que você entendeu. Pegue seu marca-texto. Agora nós vamos entrar em com uma outra informação. O que você respondeu quer dizer que, mudando a ordem das parcelas, o resultado permanece igual? Então, foi uma excelente resposta. Ou seja, mesmo que você mude de lugar os números, o resultado vai ser o mesmo. Essa é a propriedade comutativa da adição. Pode grifar. Em matemática, comutar quer dizer inverter as posições ou trocar os lugares dos elementos, tá? Então, isso é propriedade comutativa, é quando você modifica ali as posições dos números, das parcelas, tá? Então, agora, lápis na mão, uma atividade para vocês. Para cada situação a seguir, marque C, se for possível usar a propriedade comutativa para responder sem fazer contas, ou marque NC. Você vai escrever NC se não for possível usar a propriedade comutativa. Neste caso, faça as contas no seu caderno e responda o que se pede.
Letra A. Alice e Camilo fazem digitação de textos. Ontem Alice digitou 12 páginas e hoje ela digitou 16. Camilo digitou 16 páginas e ontem... Camilo digitou 16 páginas ontem e hoje digitou 12. Quem digitou mais páginas nesses 2 dias? Então, você vai fazer o cálculo aí para você descobrir. Quem digitou mais ou os dois digitaram a mesma quantidade de páginas? Como que você faz para resolver isso? Olha, porque aqui tem números parecidos, só está mudando a ordem deles. Ó. Só está mudando a ordem deles. Então, se nessa situação aqui for um exemplo de propriedade comutativa, se é um exemplo, então você vai escrever o quê? Que é C, sim, é comutativa. O que significa comutativa? Quando o resultado é o mesmo, mas os números só mudam de lugar, mudam de posição, tá? Letra B. Na casa de Augusto foram utilizados 18.325 litros de água em janeiro, 18.822 litros em fevereiro e 16.542 litros em março. Na casa do vizinho de Augusto, o consumo em janeiro foi de 16.822 litros, de 18.325 litros em fevereiro e de 16.542 litros em março. Quem gastou menos água nesse trimestre? Olha, primeira dica, observar os números. Aqui já está dando uma dica que os números, eles são o quê? Os mesmos, só mudou o quê? De ordem, né? De acordo com a situação aqui. Então, você vai fazer os cálculos para ver quem foi que gastou menos água. Se foi na casa do Augusto ou se foi na casa do vizinho dele, tá bom? E se nessa situação aqui for um exemplo de propriedade comutativa da adição, você vai colocar C. Se não for, você vai colocar NC. Letra C. Valéria fez 185 bombons na terça-feira e 190 na quarta. E Vera fez 195 bombons na terça-feira e 180 na quarta. Quem fez mais bombons nesses dias? Nesse caso aqui, dá para aplicar a propriedade comutativa? Quem fez mais bombons nesses 2 dias? Aqui a dica é você analisar os números, tá? Estão usando os mesmos números, então você vai já conseguir compreender. Mas aí também é necessário você fazer o cálculo, tá bom? De cada situação. Fazer as operações no caderno, tá, gente? Caderno de matemática. Número 2. Observe o quadro e escreva todos os números que faltam, pensando na propriedade comutativa. Como funciona isso? Aqui eu já trouxe um exemplo para vocês, tá? Que é a primeira questão aí, logo da questão número 2. Propriedade comutativa da adição. Comutar significa inverter as posições ou realizar operações inversas, que é o caso aqui, olha. Primeiro exemplo para vocês. Encontre o número que está faltando. É o mesmo exemplo lá da primeira questão do livro, tá? 346 mais este número aqui não estava igual a 935. Mas como que a gente faz para encontrar este número aqui? Como que a gente faz para encontrar esse número que está faltando? Você vai fazer uma operação inversa. Se aqui é a adição, para encontrar o número, você vai fazer uma subtração. Então, aqui, olha, para vocês, o exemplo 935, que era o número que nós já tínhamos, menos 346. Assim, qual foi o número que foi encontrado? 589. Então,
o número que estava faltando era esse aqui. Ah, mas como que resolve uma operação de subtração? O 5 sozinho, ele não tinha como, não tem como tirar 6 de 5. Então, ele pediu ajuda para o número 2. Então, ficou 15 menos o 6. E aqui, em cima do 2, em cima do 3 ficou 2. E 2 menos o 4 também não dá para fazer essa operação. Foi necessário, então, pedir ajuda desse número aqui, o 9. E assim, formou o número 12. 12 menos 4 igual a 8. E aqui era 9, agora passou a ser qual número? 8. E 8 menos 3 é igual a 5. E assim nós encontramos o número que estava faltando. Muito bem, então, olha, eu mostrei para vocês esse exemplo aqui, tá? Aí a mesma coisa, você vai dando continuidade nos próximos exemplos. Aqui você vai fazer uma soma, né, uma adição, operação de adição para encontrar o resultado. E aqui também a mesma análise. Para você encontrar este número que está faltando aqui, você vai fazer qual operação? Certo? Observar com atenção. Se aqui tem um sinal de mais, então para você descobrir e encontrar o primeiro número, você vai o quê? Subtrair, tá? Este valor menos esse aqui, para poder encontrar o número que está faltando, tá bom? Pode fazer as operações no caderno também. Número 3. Quando vamos fazer várias adições em sequência, podemos juntar as parcelas, pensando em facilitar o cálculo mental. Podemos tentar formar dezenas exatas, por exemplo. Então, acompanhe e complete a resolução ao lado. Então, aqui nós temos um exemplo. Essa adição ela é feita em parcelas. Aqui nós temos, primeiro, nós temos aqui uma sequência de adição. Como é difícil, mais complicado você encontrar o resultado assim, rápido, né? Através do cálculo mental. Então, qual é a dica que se faz para facilitar encontrar o resultado? Você vai fazer a adição em parcelas. Então, aqui, olha, foi selecionado algumas parcelas. Na parcela azul, tem o 33 mais 17, que vai dar um número aqui. Depois, a segunda parcela, 18 mais 22, que também vai dar outro resultado aqui. E depois, os números que sobraram foram 5 mais o 35. Também você vai encontrar o número. Então, qual será o resultado? Então, você vai fazer aqui, olha, resolver essas adições para encontrar o resultado, tá bom? A mesma coisa você vai fazer nas próximas questões. Você vai usar essa mesma estratégia para calcular as adições em cada item. Aqui nós temos essa sequência de adições aqui, ó, 54 mais 19 mais 66 mais 14 mais 21 mais 6. Olha aqui uma dica. Na letra A, é essa sequência aqui de adição, tá? Temos aqui uma sequência. Então, você pode escolher do jeito que você quiser a adição, quais números você vai querer montar. Nessa primeira parcela, eu escolhi aqui 54 mais 21. Depois, na segunda parcela, 66 mais 19. E na terceira parcela, coloquei o 14 mais o número 6. Depois, o que a gente tem que fazer? Temos que adicionar 54 mais 21. Quanto que dá essa adição aqui, essa soma? 75. Mais 66 mais 19 vai dar 85. 14 mais 6, 20. Então, sempre você repete aqui o sinal, tá? De mais. Depois, para finalizar e encontrar o resultado, 75 mais 85 igual a 160. Mais 20, que ficou aqui, olha. Você repete ele aqui embaixo, vai ser igual a 180. Certo? Então, é nessa lógica, nessa ideia, seguindo essa ideia, que você vai também encontrar o resultado, tá? Muito bem. A mesma análise para a letra B
ir para a letra C. Número 4. Vou te contar os segredos de algumas sequências e você vai escrevê-las. Aqui é sobre sequência numérica. Pegue o seu marca-texto para você grifar aqui as dicas, que vai ficar mais fácil para você encontrar os números que estão faltando aqui na sequência, tá? O primeiro termo é 11. Então, aqui já tem uma dica falando que o primeiro número é o 11. E soma-se 9 para obter o segundo termo. Se aqui é 11, com mais 9 você vai encontrar o segundo número aqui, tá? 11 mais 9 você vai encontrar o segundo número. Para obter o terceiro termo, você vai somar 11 ao termo anterior. Então, se aqui você encontrou um número, você vai somar ele com mais 11 para encontrar o número que está aqui. Olha aqui o exemplo para vocês entenderem. Então, a questão está falando, o primeiro termo é 11. 11. Aí depois, para você encontrar o segundo termo, você vai somar 11 mais 9, que vai ser igual a quanto? Você vai fazer a sua conta aí, 11 mais 9, que vai ser igual a 20. E para você encontrar o próximo termo, o próximo número, você vai somar mais 11. Aí assim você vai alternando. Ó. Primeiro soma com o 9, depois 11. 9 e 11, 9 e 11, tá? Tem que ir alternando. Então, seguindo essa ideia, tá? Você vai conseguir formar a sequência numérica. Depois que você terminar de montar aqui todos os números, encontrar todos os números, você vai responder. Você percebe alguma característica interessante nessa sequência que você escreveu? Então, você vai analisar aqui na característica dos números, o que você observa? E aí você vai responder, tá? Letra B. O termo é 0, então o primeiro termo aqui, olha, 0. E depois você vai somar com o 4. Então, quanto que dá 0 mais 4? Aí você vai encontrar aqui o segundo número. Depois, para você encontrar o terceiro termo, o terceiro número, você vai somar com 6. Então, o primeiro é 0. Somando com 4, você vai encontrar o número. E para encontrar o próximo número, você vai somar com 6. Então, aqui vai alternando, olha, de 4 e 6. Primeiro você soma com 4 e depois você vai somar com 6 para encontrar outro número. Grifa aqui também essa informação, tá? Escreva uma frase para contar como são os números que você encontrou aqui, olha. Como são os números da sequência que você encontrou. Você vai escrever uma frase. Letra C. O primeiro termo é 1, o segundo também. A partir daí, somam-se os dois números anteriores para formar o próximo termo. Se aqui é 1 e aqui também, então você vai somar 1 mais 1 vai ser igual a 2. Então, você vai colocar aqui o número 2. E para você encontrar esse número aqui, você vai somar quem? Você vai somar os dois números que estão aqui, ó. 2 mais 1 vai ser igual a 3. E assim por diante. Você vai responder aqui e encontrar a sequência, tá? A última sequência apresentada na página anterior é conhecida como sequência de Fibonacci. Nome dado em homenagem ao matemático italiano Leonardo Fibonacci, ou Leonardo de Pisa, que estudou essa sequência e a utilizou em muitos de seus trabalhos. Aqui tem uma informação, olha, uma imagem dele, do Leonardo, e aqui diz que ele nasceu em 1170 e morreu em 1250. Em qual século Fibonacci nasceu e em qual século ele morreu?
Então, lembrando lá das nossas aulas, daquela tabela que vocês receberam e colaram no caderno, ele nasceu em qual século e morreu em qual século? Então, você vai relembrar esses conceitos aqui, ó, a dica, e vai encontrar a informação. Quantos anos ele viveu? Ou seja, você vai fazer aqui, ó, uma operação deste número com esse. Quantos anos ele viveu? Então, qual é a operação aqui que você vai fazer? É de adição? É de subtração? Vamos analisar, tá? Quantos anos será que ele viveu? Aí você vai colocar aqui a sua resposta. Esta figura formada usando a sequência de Fibonacci é a espiral de Fibonacci, olha, o nome da figura. As medidas dos lados do quadrado pelos quais essa espiral passa são números da sequência de Fibonacci. Então, o Fibonacci, ele resolveu criar uma figura usando uma sequência dele. Então, o nome dessa figura aqui é a espiral de Fibonacci. Mas como que funciona essa figura dele? Ele resolveu criar uma estratégia para montar aqui essas cores, e também dar o formato do desenho. A espiral é esse formato aqui, ó. Então, ele resolveu pensar na característica da sequência dele. Como? Nas cores. Ele resolveu... Então, ele pensou em formar a figura dele nas cores vermelho, amarelo, verde, rosa, lilás e azul. Então, foram essas cores que ele escolheu, tá? As medidas dos lados dos quadrados pelos quais essa espiral passa são números da sequência de Fibonacci. Então, como foi que ele pensou? Ele pensou assim. Nas figuras brancas, aqui de cor branco, tem que ser um quadradinho só, um quadrado. Então, aqui tem um quadrado de branco, tá? E na figura rosa, ele pensou que teria que ter dois lados de quadradinho. Então, aqui tem dois lados de quadradinho, olha, na rosa. Dois aqui, um e dois. Um e dois. Já no quadradinho verde, ele pensou em ter três lados de quadradinho. Então, aqui, ó, 1, 2 e 3. Então, essa forma aqui, olha, esse formato, a cor verde, tem três lados de quadradinho verde, tá? E de lilás tem que ter 5 lados de quadradinho. Então, vamos conferir aqui se tem 5 lados de quadradinho. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui ele já montou a figura da cor lilás. E de quadradinho azul, ele quis 8 lados. Então, do azul claro aqui, ele quis 8 lados. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui tem 8 ladinhos de quadradinho que ele resolveu pintar na cor azul, tá? Azul claro. E na de amarelo, são 13 de amarelo, são 13 lados de quadradinho, olha. Aqui é formado por 13 ao todo, 13. Então, se você conferir aqui, vai dar 13 nessa quantidade todinha aqui, 13 lados de quadradinho amarelo. E no de vermelho, aqui tem 21 lados de quadradinho. Essa foi a sequência que ele quis montar para poder formar essa figura que ficou conhecida como a sequência de Fibonacci. Ela não é só simplesmente um desenho colorido, ela tem uma ideia, ela tem uma sequência, ela tem um objetivo, tá? Então, aqui envolve números, envolve uma lógica que ele criou, fazendo as medidas e também dividindo as cores, tá? Na número 5, invente uma sequência começando com um número entre 20 e 30.
e que use adições na sua formação. Então, você vai criar uma sequência numérica. E o número ele tem que estar dentro desse intervalo, entre 20 e 30, tá? Tem que ser também em adições, utilizando a adição para poder formar a sua sequência. Descreva o segredo e escreva a sua sequência. Ou seja, você vai criar a sua sequência numérica, basicamente, olha, nessa ideia aqui, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muitíssimo obrigado por ter assistido. Belezinha? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!